honra, poder, autoridade, autonomia, né? Acho que essa palavra é muito pequena para ele, autonomia, porque autonomia tem eu e você na minha casa, nas coisas. Ele é o que domina todas as coisas. Nunca esqueça disso. Ele domina, ele é poderoso. Às vezes a gente ouve Deus falando assim conosco, a gente não sabe se Ele falou, se é a voz, fala dentro do nosso espírito, fala uma coisa tremenda, porque o seu Deus é grande, vencedor, poderoso. Agora nós vamos orar pela Kátia, que a Kátia vai trazer a palavra. Aleluia. Irmãs, hoje seria o pastor Wesley. Ele vem de Niterói, irmãs. É um homem de Deus, um homem que tem vivido pro Evangelho. Mas de manhã cedinho, umas 6h30, ele estava me ligando, mandou várias fotos. A comunidade foi toda tomada, muita gente morrendo lá na comunidade, lá em Niterói. E os traficantes fecharam todas as ruas. Por isso ele não está aqui. Ele tentou até 7h30, ele tentou. Depois disso não dá mais para ele vir, porque é muito longe, irmãs, muito longe. E aí eu tentei ligar para algumas pessoas e todo mundo muito longe. E eu não queria, na verdade, eu não queria ligar para a Kátia, porque Kátia trabalha aqui segunda-feira o dia inteiro. De noite a Kátia também está na igreja. E hoje de manhã seria muito, assim, muito desgastante para ela. Mas na hora que nós ligamos, prontamente a Kátia se colocou à disposição do Senhor e ela está aqui para trazer a palavra hoje. Irmãos, vamos levantar agora, antes da Kátia trazer a palavra. Eu prometi que nós iríamos orar por aquela comunidade, nós iríamos orar por aquele pastor. É um homem de Deus, um homem que vem com o coração aberto. Se você não der nada para aquele homem, ele volta, nem que seja a pé, ele volta para casa. Então vamos orar. Eu prometi para ele que a igreja iria orar por ele. Paizinho querido e amado, santo, justo e verdadeiro, olha para lá, Senhor nosso Deus. Olha aquela situação a qual não só o teu filho, mas a sua família. Ele tem filho pequeno, ele tem filho adolescente. Quantas crianças estão ali na comunidade, Senhor. Quantos pais de família, Senhor, hoje não puderam, Senhor, sair de casa. Senhor, só tu pode resolver essa situação. Só tu pode dar um basta, Senhor nosso Deus, nosso Pai, desses demônios, Senhor nosso Deus, que entra, que invade, Senhor, as comunidades, entra nos nossos lares, tira a vida, Senhor, dos nossos familiares, usa de misericórdia. Pai, o teu filho até 7h30 ele tentou vir, mas ele não conseguiu. Depois ele mandou outras fotos, Senhor, que bateram nos carros, Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, cessa aquela guerra de traficantes, Senhor nosso Deus, impedindo do teu povo sair, se mover. Não somos escravos, somos livres, Senhor. Pai, eu te peço, tira o teu filho daquele lugar, amplia a sua tenda, dá outro lugar, Senhor, para ele morar, para ele poder fazer a tua obra descansado. E agora nós queremos apresentar a Kátia, Senhor, uma mulher, Senhor, meu Deus e meu Pai, comprometida com a tua palavra, com o teu evangelho, cheio da sabedoria, dos dons, da graça, dos talentos, e sempre disposta, Pai, a trazer a palavra. Senhor, usa a tua filha, mas enquanto ela está aqui, Senhor, cuida dos seus, cuida da sua mãe, da sua filha, dos seus netos, Senhor nosso Deus. Abençoa o ministério da tua filhinha, é o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para os amados. Graças a Deus por este dia, irmãos. Eu sempre vou repetir o que o salmista disse: este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele, porque estamos vivos. Às vezes nós focamos em tantas coisas, em tantas necessidades, e esquecemos
que estamos vivos, estamos respirando, muitos de nós com a nossa saúde limitada, mas estamos aqui, outros queriam estar aqui, mas estão internados. Então louve a Deus pela oportunidade que Ele te dá, irmãos. É uma coisa muito gloriosa quando você entra por aquelas portas. Você não sai da mesma maneira, você não sai de mãos vazias. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus diz que Ele não despede ninguém que venha a Ele de mãos vazias. E talvez hoje você não saia com a vitória que você projetou, mas Deus está movendo no mundo espiritual ao teu favor. Você pode adorar por isso, você pode glorificá-lo e exaltá-lo por isso, porque Deus está agindo ao teu favor, e agindo Ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus. Deus já determinou que eu e você somos mais do que vencedores. Deus já determinou que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra mim e contra você. Deus já determinou que toda arma preparada contra nós, ela não irá prosperar. E é por isso que nós podemos confiar, é por isso que nós podemos acreditar, é por isso que nós podemos descansar no Senhor. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Esse foi o meu devocional da manhã, irmãos. Lamentações 3. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não seria eu, né? Então Deus assim me encaixou, e eu quero agradecer às irmãs por lembrarem de mim, né? Embora a gente praticamente esteja sempre muito juntas, se não é pessoalmente, é através das conversas pelo WhatsApp. Mas eu quero louvar a Deus, irmãos, por essa oportunidade. E ontem eu estava falando com Deus: Senhor, eu vou me gastar na tua obra. Eu fiquei viúva aos 26 anos, irmãos, eu não casei de novo. Então Deus quer que eu fique na obra dele. Porque se Ele quisesse que eu casasse, Ele prepararia. Não preparou é porque não era isso que Ele tinha para a minha vida. Agora, uma coisa Ele tem me dado: obra para fazer. Obra para fazer. Então você tem que entender o que Deus quer na tua vida. Porque o que Deus quer na tua vida vai te trazer alegria, contentamento, satisfação. Eu não sinto solidão, irmãos. Eu não consigo sentir, eu não tenho tempo para sentir. Eu não tenho tempo para ter depressão, porque eu me envolvo tanto com as coisas do reino, com a obra de Deus, que às vezes a depressão quer chegar, a tristeza, ela bate em retirada. Porque quando eu vejo, vem alguém com uma situação pior e maior do que a minha. E hoje eu acordei, Deus me fazendo meditar nisso, que às vezes nós reclamamos e murmuramos, mas tem alguém com a situação adversa pior do que a nossa. E Deus sempre coloca diante de mim para mim saber que aquilo que eu estou passando é suportável. Aquilo que eu estou passando eu vou vencer. E é nesse texto, aleluia, que Deus falava a respeito disso comigo. Jeremias 3, 22 diz assim. Lamentações de Jeremias 23, 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Podeis vos assentar, irmãos. E quando Jeremias ele escreve esse livro de Lamentações, foi quando a Babilônia invade Jerusalém. E ele vê toda aquela destruição, ele vê os irmãos dele, o povo sendo levado cativo.
e ele começa a chorar, e ele começa até a questionar Deus o porquê daquilo. Mas anteriormente Deus já havia usado Isaías, Deus já havia usado Ezequiel, dizendo que levaria aquele povo por 70 anos para o cativeiro, porque aquele povo era um povo de dura cerviz. Aquele povo viu Deus abrir o mar vermelho, eles passaram, aleluia, pelo mar vermelho com os pés enxutos. Eles viram, aleluia, Deus enviar maná do céu, eles viram Deus enviar codornize, e mesmo assim eles se prostituíam adorando outros deuses. E Deus queria curar Israel da idolatria. Deus queria que Israel, aleluia, adorasse somente a Deus. É tanto que até hoje os judeus, ele tem Deus como seu Senhor, eles não adoram outro Deus. Por conta disso, eu acho que a mente deles é limitada na questão do Messias, porque para eles há um só Deus. Deus iria curá-los, mas como Deus iria curá-los? Mandando eles para o cativeiro, mandando eles para o deserto, porque, aleluia, o cativeiro era um deserto para aquele povo. O cativeiro, eles estariam longe da sua pátria, eles estariam longe, aleluia, do templo onde eles adoravam. Mas Deus disse: eu vou permitir. E tudo que Deus faz, irmãos, Ele tem propósito. Ele não faz nada aleatoriamente, Ele não faz nada, aleluia, sem propósito. Ele não faz nada aquém daquilo que nós precisamos. Tudo que Deus faz é intencional. Muitas das vezes aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida, nós não estamos entendendo, mas há um propósito de Deus na tua vida, há um propósito de Deus na minha vida. E quando Deus nos leva para o deserto, é porque Ele quer, aleluia, falar conosco face a face, porque deserto, aleluia, é lugar de crescimento, deserto é lugar de ensinamento, deserto é lugar de você conhecer a Deus e você se conhecer. Porque às vezes nós falamos: Senhor, o que aconteceu, eu não te largo, eu não te deixo, eu te amo, Jesus, Tu és tudo para mim. E quando a luta vem, a gente vê que não é bem assim. Então Deus permitiu que aquele povo fosse para o deserto do cativeiro, para que aquele povo fizesse uma autoanálise de si mesmo. E nessa manhã eu vejo Deus, aleluia, esquadrinhando corações e mente neste lugar, porque eu não sei como você chegou até este lugar, mas o Deus que está aqui, Ele sabe, e Ele diz que a sua misericórdia se renovou esta manhã na tua vida. E este é o fato de você estar aqui, porque a misericórdia de Deus, aleluia, ela não tem nos feito sermos consumidos. Você sabia que nós pecamos todos os dias? Todos os dias. Pensamentos, atos e palavras. Mas a misericórdia do Senhor nos cobre. A misericórdia do Senhor nos sustenta. A misericórdia do Senhor nos renova. Por isso que Isaías vai dizer: eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque a minha misericórdia está sobre a tua vida. A minha misericórdia está sobre a tua família. A minha misericórdia está sobre o teu lar, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. E este é o fato que te mantém de pé. É a misericórdia do Senhor. E como explicar, irmãos? Você e eu não conseguimos explicar a misericórdia do Senhor. Você e eu não conseguimos entender, porque quando eu olho para mim, Kátia, eu não tenho nada para que o Senhor me amasse. Quando eu olho para as minhas ações, eu não tenho nada para que o Senhor estendesse a misericórdia dele sobre mim. Mas Ele estende a sua misericórdia sobre mim, sobre você, diariamente, todos os dias. Por isso que a gente pode confiar, a gente pode descansar, a gente pode esperar
cativeiro iria passar, o cativeiro vinha com propósito, aleluia, e na tua vida não é diferente. Essa dificuldade, ela veio com propósito, aleluia, mas ela vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. Então somente no meio da luta, continue adorando, continue glorificando, continue exaltando, continue dizendo que Deus é bom, porque Ele é bom. A sua bondade dura para sempre, independente das circunstâncias, irmãos. Ele é bom. Sabe por quê? Mesmo passando por lutas e dificuldades, nós estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos o céu por certeza. E lá é algo tão maravilhoso, tão lindo, que Paulo é arrebatado e ele diz: eu vi coisas indizíveis. Ele não sabia expressar o que ele viu com palavras, porque eram coisas muito além do que ele já tinha visto. As misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido. Você não está aqui porque você é bonzinho, porque você é santo, ou porque você é melhor do que qualquer um que está lá no mundo pecando. É porque Deus olhou para você e para mim com misericórdia. Deus olhou para você e para mim e nos amou. João diz que Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos agora. Então ame ao Senhor de fato e de verdade. Ame ao Senhor dando o seu melhor ao Senhor. Faça para o Senhor aquilo que tiver ao teu alcance. Talvez você queira fazer mais, talvez você queira dar mais, mas dê o teu melhor, porque no teu melhor o Senhor vai te honrar. No teu melhor o nome do Senhor será glorificado na tua vida. No teu melhor as portas irão se abrir diante de você. E muitos dizem que Jeremias era um profeta chorão, porque, irmãos, Deus chamou a Jeremias para alertar o povo. Jeremias passou o ministério dele inteiro dizendo para aquele povo que o juízo viria. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam se humilhar, eles precisavam retornar para a vontade do Senhor. E aquele povo continuava de dura cerviz. E hoje não é diferente, irmãos. Às vezes até nós que estamos na casa do Senhor, Deus fala vai para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus fala faz A, nós fazemos B. Mas nessa manhã Deus está dizendo que é manhã dele me despertar, dele te despertar. Nessa manhã há uma unção de direção aqui neste lugar. Há uma unção terra calasábia que está te enchendo neste lugar, te dando a direção certa, aleluia, te mostrando o caminho que você deve seguir. Porque uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor, irmãos: nem tudo que eu faço, ainda que seja na obra, é aquilo que Deus quer que eu faça. Nós precisamos entender isso. Precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e não o que nós queremos fazer. Nós já passamos da fase de novos convertidos. Quando eu cheguei ao Evangelho, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto para o meu ministério. E com o decorrer dos anos eu vi que não era nada daquilo que eu queria, que Deus queria para mim. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Porque ministério não é só você pregar, ministério não é só você louvar, não é só você orar. O teu trabalho é um ministério que Deus tem te dado. Cuidar da tua família é um ministério que Deus tem te dado. Então louve a Ele, aleluia, porque Ele está te dando direção nesta manhã. E não fique frustrado, não fique cabisbaixo, aleluia, se Ele disser que quer de você aquilo que você não quer. Porque Ele conhece a sua estrutura. Esses dias eu estava tendo um particular com o Senhor,
e falando: Senhor, hoje eu entendo porque o Senhor não fez o que eu queria. Eu não estaria firme, Senhor. A soberba talvez tomasse conta do meu coração. E Deus, aleluia, me passou e tem me passado pelo deserto, aleluia. É bonitinho a gente ver o irmão pregando, louvando, mas vai perguntar a ele qual é o processo. Porque todos nós passamos por um processo, uns mais, outros menos. Mas o importante, irmãos, é que nós não estamos sozinhos na jornada. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E era isso que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou no controle. Deus está no controle. Nada que está acontecendo na tua vida é Satanás. Irmãos, Satanás não tem mais poder sobre nossas vidas. Satanás, quando ele foi tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Então essa enfermidade não é algo de Satanás. Essa dificuldade financeira não é algo de Satanás. É simplesmente algo que Deus está usando para trabalhar na tua vida e para te trazer para mais perto dele. Porque o que Deus mais quer de nós é ter relacionamento conosco. É que nós tenhamos entendimento de qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, para que, aleluia, a gente seja livre do cativeiro. E quantas pessoas vivem um cativeiro porque não ouviram as orientações do Senhor? Foi o que aconteceu com Israel, irmãos. Deus vinha há anos falando, porque a intenção de Deus não é, aleluia, te levar para o deserto. A intenção de Deus não é, aleluia, fazer com que você viva um cativeiro. A intenção de Deus é que você obedeça. Porque quando você obedece, você gera bênçãos e milagre para a tua vida. Quando você obedece, aleluia, as coisas, aleluia, elas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus, o nome dele vai sendo exaltado e glorificado na minha e na tua vida. Então é mais fácil obedecer, irmãos. Nem sempre tudo que Deus falar com você será o sim que você quer. Porque Deus nos tem como filhos. E eu costumo dizer que Deus não quer filhos mimados. Deus não quer filhos mimados. Nem tudo que você pedir Ele vai dizer: toma, toma, toma. Porque senão Ele vai criar um monstrinho. Você não faz assim com teu filho. Eu não faço assim com a minha filha. Não fiz com a minha filha, que já está com 35. E nem faço com a minha neta, que vai fazer 17. Então, aleluia, entre no querer de Deus, entre na vontade de Deus, porque se você entrar, irmãos, você vai ver como é bom, aleluia, como é, aleluia, alegre e feliz aquele que obedece ao Senhor, como é abençoado aquele que teme ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão vai dizer que o temor do Senhor é uma fonte para nos livrar dos laços de morte. Deus quer te livrar e me livrar, mas para isso é necessário nós obedecermos. Porque uma coisa, irmãos, que Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Tome cuidado nas decisões. Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio, mas Ele está te dando sinais. Porque Deus trabalha com sinais. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós queremos o que nós queremos.
E quando Deus nos dá sinais que não é aquilo que nós queremos, nós achamos, besteira, isso não é de Deus não. Mas Deus está falando aqui, eu permiti, aleluia, com que Israel fosse para o cativeiro, porque eles me desobedeceram, porque eles fizeram ouvidos de mercadores, não deram ouvido aos meus sinais, não deram ouvido aos meus profetas, não deram ouvido aos meus ensinamentos. E nessa manhã Deus está te chamando e me chamando. Chegue mais perto de Deus, tenha, aleluia, a palavra de Deus no teu coração, porque o salmista ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então observe, aleluia, a palavra de Deus, guarda ela no teu coração e pratique. Porque os livramentos vêm da prática, irmãos. Não adianta eu ser uma conhecedora da palavra de Deus, eu observar, mas eu não praticar. O evangelho é dinâmico. O evangelho tem que ser vivido. Não é, aleluia, algo estático que você lê. Eu li agora Lamentações, vou guardar no meu coração e não vou viver. É para ser vivido. Jeremias, ele disse: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde. Deus está falando aqui: não se precipite, não tome a frente, aguarde, porque é Deus que vai agir nessa situação, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai mover, é Deus, aleluia, quem vai adiante de você. Ele diz lá em Isaías 45: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as correntes de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para te dar os tesouros escondidos das escuridades. Eu, Senhor, irei adiante de ti. Ele vai adiante de nós. Não precisa, aleluia, se precipitar. Fazer caminhos, aleluia, que não são caminhos que Deus tem para você. Aguarde, irmãos, porque Deus não demora, Ele é intencional. Ele está trabalhando na tua vida, te ensinando a ter paciência, te ensinando a ter esperança, porque lá em Hebreus vai dizer que a esperança ela é como a âncora da alma, ela vai te manter firme, aleluia, quando as tempestades vierem, quando as adversidades vierem, quando as dificuldades vierem, a esperança vai te manter firme, porque ela é como uma âncora. A esperança tem que estar em Cristo. Aonde você está colocando a sua esperança? No seu emprego, no seu filho, na sua graduação. Eu quero te dizer que essas coisas elas são passageiras, elas são boas, mas não podemos colocar a nossa esperança nisso, porque iremos nos frustrar. Coloque a sua esperança em Cristo, porque se você colocar a tua esperança em Cristo, você vai ter contentamento. E quantas pessoas encontramos, aleluia, infeliz, insatisfeita, porque ainda não entenderam, irmãos, que o contentamento não vai vir de você conseguir aquele bom emprego, de você ter aquela casa maravilhosa, aquele carro top de linha. Não vem dessas coisas. Você compra um carro hoje, amanhã você já está assim, como se... é algo normal. É algo normal, não vai preencher a tua alma, não preenche.
Mas se você estiver depositando, aleluia, a tua esperança em Cristo, se você estiver depositando a tua esperança na vida eterna, você não será frustrado, você não ficará, aleluia, descontente, você não ficará, aleluia, amargurado, porque se a tua esperança está no céu, a tua esperança ela não irá, aleluia, perecer. Ao contrário, a tua esperança, aleluia, vai crescer, vai chegar até ti, porque Jesus está voltando, vindo buscar um povo de boas obras, porque Ele diz: os meus olhos procuram os fiéis no meio do meu povo. Então aos infiéis também, àqueles que são infiéis, guarde a tua esperança. Irmãos, nós estamos atravessando por dias muito difíceis. Muito difíceis. E se você não tiver com a tua esperança em Cristo, você não vai subsistir. Jesus está voltando, está muito próximo de Jesus voltar. E uma das estratégias de Satanás nesses últimos dias é te fazer ficar amargurado, é trazer em você descontentamento daquilo que você tem, daquilo que você alcançou, é banalizar, aleluia, o teu esforço, porque ele banaliza. Mas Deus não. Deus, Ele te olha com um olhar diferente. Ele te olha com um olhar de vencedor. Ele te olha, aleluia, com um olhar, aleluia, abençoador. Bom é ter esperança. Jeremias vai dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: eu não vou olhar para aquilo que me traz descontentamento. Eu não vou olhar para a aflição do meu povo. Eu não vou olhar para a dificuldade, porque eu sei que ela é passageira. Paulo entendeu isso quando ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória. Ele entendeu isso quando ele disse: o que eu tinha, eu reputei por nada, para que Cristo fosse ganho através de mim. E Paulo tinha muita coisa, mas ele abdicou de tudo por amor a Jesus. E às vezes nós não queremos abdicar de nada, irmãos. Não queremos fazer o mínimo dos esforços. Esses dias Deus estava falando isso comigo. Que às vezes a gente quer alcançar algo, mas a gente não quer se esforçar não, quer que tudo venha de mão beijada. E aí Deus colocava pessoas na minha frente dizendo: ó, tá assim porque fez isso, isso e isso, olha o esforço. E aí você olha para você e diz assim: eu tenho me esforçado, e você vai ver que o outro tem se esforçado muito mais do que você. Então, irmãos, vamos ter esperança, vamos aguardar em silêncio a salvação do Senhor, vamos deixar, aleluia, Cristo crescer em nós, vamos deixar, aleluia, os rudimentos antigos, as coisas antigas, porque isso não mais nos pertence. Nós somos dele, ele é nosso, aleluia. Nós somos a noiva que está sendo preparada para encontrar com o noivo. Nós estamos sendo adornados pelo Senhor e nós não podemos se embaraçar com os negócios dessa vida. Paulo disse, aleluia, que aquele que milita não é legitimamente coroado se não militar, aleluia, de maneira adequada. Não é mais tempo de nós estarmos pregando: Deus vai te dar bênção, vitória. Porque a maior vitória Ele já te deu, irmãos. Você e eu estávamos condenados ao inferno e à morte. E Ele nos redimiu, Ele nos resgatou a preço de sangue.
E às vezes, aleluia, nós queremos inverter os valores, aleluia, e por isso ficamos frustrados, às vezes fazendo pirracinha. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você e para mim: eu te escolhi, eu te nomeei, você tem que ir na fruta, eu tenho que ir na fruta, aleluia, porque senão Deus permite com que as adversidades venham, porque Ele é mau, não, porque Ele quer te despertar e te trazer para perto dEle, porque só perto de Jesus nós alcançamos a vitória. Só perto dEle. E Jeremias entendeu, é por isso que Jeremias, ele chora. Ele chora em ver a situação do povo, porque ele sabia que o povo ia para o cativeiro. E ele tentou de todas as formas alertar, para que isso não acontecesse, mas o povo não deu ouvidos. Mas ele ainda apelou para o Senhor, dizendo que as misericórdias dele se renovavam a cada manhã. Ele sabia que aquela situação não era para sempre. Ele sabia, aleluia, que Deus traria, aleluia, aquele povo novamente. E Deus assim os fez, o libertou daquele cativeiro, quando eles entenderam o propósito de Deus. Talvez você chegou aqui como Israel, dando voltas no deserto, porque ainda não entendeu os planos de Deus para a tua vida. Mas eu quero te encorajar nessa manhã: busque ao Senhor, porque Ele fala, Ele dá direção, Ele dá orientação, Ele te mostra o caminho, Ele te mostra o que você deve fazer. Ele não deixa você enganado, Ele não deixa você confundido. Quem nos engana e nos confunde é o inimigo. Deus não. Deus, Ele está pronto, aleluia, a falar com você. Agora, eu quero te perguntar: você está pronto a ouvir o que Deus quer falar? Porque precisamos estar prontos a ouvir o que Deus quer falar. Deus está renovando a sua misericórdia nessa manhã. Eu entendo que Deus está me dando mais uma chance, que aquilo que eu ainda não fiz eu posso fazer, porque, aleluia, há mais uma chance. E uma colega minha, irmãos, passou por uma experiência assim. Ela perdeu um prazo de um processo. E ela ficou desesperada, porque ela já tinha ganhado em primeira instância. E o processo subiu. E quando o processo subiu, ela enviou as contrarrazões. E para a surpresa dela, quando ela foi olhar no site, contrarrazões enviadas no tempo, na tempestividade, ou seja, no tempo. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. O que você tem feito que não tem agradado ao Senhor? O que eu tenho feito? Porque eu estou pregando primeiro para mim, eu primeiro me examino, Senhor. O que eu tenho feito que tem te desagradado? O que eu tenho feito, Pai, que tem feito com que eu fique andando em círculo? Com que essa situação dure anos e anos na minha vida? É isso que Deus está dizendo agora. Está dizendo que Ele quer um posicionamento de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer te levar para um nível mais excelente. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer prosperar. Mas você não está entendendo falar de Deus. Você não está compreendendo a orientação que Deus está te dando. E nessa manhã Ele quer ungir os teus olhos com colírio celestial. Ele quer ungir os teus ouvidos para que você compreenda qual é a vontade dele. Porque estar na vontade de Deus gera bênçãos e milagres para nós
e para nossa descendência, irmãos. Porque Deus é um Deus geracional. Deus não te olhou somente, olhou você por você. Ele tem um projeto para a tua descendência. Ele tem um projeto para a tua família. E você e eu precisamos nos colocar à disposição desse plano e desse projeto de Deus. Você e eu precisamos dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo de nos despertarmos, igreja. É tempo de fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, e não o que queremos fazer. Não somos mais meninos e meninas, nós já somos adultos. E temos que pensar como adultos. Adultos, aleluia, que agem intencionalmente, porque querem agradar ao seu Senhor, porque querem herdar o reino dos céus, porque querem naquele grande dia ouvir o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança a terra que te é prometida desde a fundação do mundo. É essa promessa que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus está preparando para mim e para você. São coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Essas são as coisas que o Senhor está reservando para mim e para você. Portanto, não cesse de adorar ao Senhor, não cesse de glorificar ao Senhor, não cesse de exaltar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele vem te buscar. E aí sim, irmãos, aí não haverá mais enfermidades, não haverá mais lágrimas, não haverá mais perdas. O nosso corpo limitado, o nosso corpo, muitos de nós doentes, serão transformados em um corpo glorioso. Eu almejo esse dia. Agora mais do que nunca, irmãos, porque eu estou vendo as coisas ficarem tão terríveis. Vamos guardar a nossa fé. Vamos guardar a nossa esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. As lutas, elas virão, as dificuldades, elas virão, mas se a tua fé estiver no Senhor, aleluia, você não será abalado, você permanecerá, aleluia, como um monte de Sião, que não se abala. Guarde a tua fé, guarde a tua esperança, faça como Jeremias. Jeremias disse, aleluia, bom é suportar, suporte o processo, porque você vai viver o sucesso desse processo. Sem processo não há sucesso, sem processo não se vive o propósito. O processo, ele te leva para o cumprimento do propósito. E eu lembro da largata. A largata, para virar a borboleta, ela tem que entrar no casulo. E se você tentar tirar ela antes do tempo do processo, ou ela sai aleijada, ou ela morre. Porque ela tem que passar por aquele processo do casulo. E talvez alguns de nós estamos no casulo, mas nós vamos virar borboleta, porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. Ninguém se encanta com a largata, mas já viu quando uma pessoa vê a borboleta? Todo mundo fica encantado, mas ninguém imagina o processo que aquela borboleta passou para chegar àquele nível. Que Deus está dizendo para você hoje, esse processo está te fazendo ficar melhor. Esse processo está te fazendo ficar admirável. Esse processo está te levando para junto de mim. Este processo está te fazendo crescer, amadurecer. Esse processo está te levando para novos patamares na tua área espiritual, na tua área emocional,
E quando eu e você tivermos maturidade, o cativeiro acaba. E aí nós vamos, aleluia, para a nossa terra. Porque, aleluia, para um judeu ficar longe da sua pátria era comum a morte. O processo os curou da idolatria. Nunca mais eles adoraram a outros deuses. O processo está te fazendo crescer. O processo está te curando. O processo está te ensinando, está te protegendo. Porque sabia, irmãos, que às vezes o processo ele vem para nos proteger? A gente não entende. Mas muitas coisas que acontecem, que nós achamos que é perda, que nós achamos, aleluia, que vai nos causar frustração, é livramento de Deus para nossas vidas. Nós não temos o poder, a onisciência de saber o nosso amanhã. Então deixe Deus ser o teu Pai. E como o Pai bondoso que Ele é, Ele vai te dar as coisas no tempo certo. Porque Ele sabe que no tempo certo você não vai se corromper, você não vai se contaminar, você não vai, aleluia, transformar, aleluia, aquilo em maldição na tua vida. Ele está cuidando de você. Tenha esperança, guarde a tua fé, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Pedir uma para louvar, estou já sem voz. É só esperar acontecer. Vamos ficar de pé, igreja. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o teu olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Eu só quero tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, aqui nós estamos diante da tua presença, com os nossos corações gratos e transbordantes a ti, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelos livramentos, Senhor, gratos pela tua bondade e misericórdia que nos tem acompanhado todos os dias. Queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Olha para nós, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua vontade,
E eu creio, Rebeca La Sábia, que Tu és poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais, Senhor, além do que os Teus filhos pensam e pedem. Pai, alegra a alma daquele que entrou triste, Senhor.